Olá, meu nome é o Anderson e este é mais um vídeo do curso Django Framework do Zero, onde eu te ensino na prática a criar e publicar um aplicativo web usando Python e Django Framework. E nesta aula vou ensinar vocês a implementar os relacionamentos um para muitos, onde neste caso a gente vai fazer a vinculação de cada pergunta às suas respectivas alternativas. Então bora lá? Vamos codar? Então, pessoal, já estou aqui na minha tela aqui na tela com o VS Code para vocês. E nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte. Quer ver? Deixa eu pegar minha anotação aqui. Já tá aqui na tela os tópicos aqui, ó. Então, nessa aula, né, que a gente vai trabalhar, que é a 15ª aula, tá? 15º vídeo do curso gratuito de Django Framework. A gente vai fazer essa implementação do relacionamento 1 para N, tá? 1 para muitos, que é o famoso 1 para N. Então, aqui vamos fazer em 3 simples passos, tá? A implementação de um novo model, model choice, para você cadastrar e registrar as alternativas da enquete. Depois a gente vai fazer o cadastro de algumas alternativas via módulo, via o ORM API do próprio Django, para a gente aprender como que funciona também. E vamos também aqui exibir as alternativas, né? No final aqui, no último passo, né? São passos simples, mas vai ter bastante explicação, porque o curso é bem denso, né? Se for ver aqui tem muita coisa, tá? Então você pode recorrer à playlist, né? Que tem todas as aulas, tá? Que estão saindo aí. E a gente tem muita coisa para ver, tá? Eu tô programando muita coisa aqui, ó. Inclusive, já tem até um spoiler aqui. A gente vai fazer o relacionamento agora. E na próxima aula aqui, que já tá no forno, a gente vai fazer a votação da enquete, tá? Depois vai ter página de resultados, vai ter uma série de outros recursos que a gente está usando de forma didática para você poder aprender o Django. Então, vamos seguir aqui. Então, no primeiro passo aqui, tá? A gente vai implementar aqui o Model Choice. E esse Model Choice, onde que eu vou implementar? Vai ser aqui no meu Web App Pools. Então, eu vou abrir aqui a meu Models. Vou abrir o arquivo e vou acrescentar esse novo model aqui, que é a classe, que vai ser a classe Choice, tá bom? Às vezes eu fico olhando aqui pro ladinho, porque eu fico confirmando se está gravando, e as minhas anotações, tá bom? Então vamos lá aqui, ó. Então vou criar a classe. Então aqui, lembrando que a gente está seguindo aqui como assunto é o mesmo tutorial lá do Get Starter, lá do material lá oficial do Django, tá? Da página do Django. Só que aqui com uma nova roupagem didática, mais explicada, mais passo a passo, com outra pegada, em outra ordem, tá? E vai ter acréscimos, tá? Porque é um exemplo muito bom para poder aprender. Então aqui a gente vai declarar a classe Choice, que vai ser o nosso model. Ela vai herdar aqui o model padrão do Django Framework. E vamos criar aqui alguns campos, alguns atributos. Lembrando que automaticamente, quando a gente herda aqui, a chave primária, né, que é o ID ou a PK, né, que ele cria até um apelido aqui, o Django, ele já cria internamente, tá? Automaticamente. Então aqui a gente já começa pelos campos que a gente realmente quer criar. Então um dos campos que a gente vai criar aqui é o question, que é justamente o que vai habilitar o relacionamento 1 para N. Tá? Então aqui a gente tem, para cada escolha, né, para cada alternativa para pergunta, a gente vai estar relacionado a uma determinada pergunta, tá? Toda escolha tem que estar relacionada a uma determinada pergunta. Então, por isso que é o relacionamento 1 para muitos. Uma pergunta para muitas alternativas, tá? Então, aqui como é que funciona? A gente, herdando do model que a gente declara, né? Declara esse campo, esse atributo como foreign key. Aqui ele é uma foreign key de question, tá? Que é esse outro model que está aqui acima. E aqui, outro atributo que a gente tem que colocar, normalmente, é o onDelete, que é o comportamento que você quer que o seu relacionamento vai ter quando ocorrer alguma exclusão, tá? Então, o padrão aqui, eu estou colocando um cascade, que significa o quê? Isso aqui, em tese, tá? Depende de muitos detalhes ali do banco de dados e tal, mas, em tese, aqui, a explicação é que quando é onDelete on cascade é o seguinte: se eu tenho uma questão que foi excluída, automaticamente as alternativas são excluídas também, tá?
porque vai ser uma deleção em cascata, tá? Então, aqui o próximo campo que a gente vai criar é um choice question, que é um choice test, que é um campo do tipo char field. Vamos colocar ele aqui com tamanho máximo de 200. Isso aqui é o texto da própria alternativa, tá? É o texto que vai aparecer lá, né? As alternativas. Outro campo que a gente vai criar aqui também, que é um campo interessante, que tem lá no... que é do tutorial oficial lá, é o volts. Esse volts é um campo do tipo integer, né? Inteiro. Então, esse campo inteiro aqui, ó, ele vai fazer o seguinte, ele vai ter um valor padrão aqui como 0, que é, na verdade, aqui a ideia dele é ter a quantidade de votos, a contagem de votos naquela alternativa. Então, cada vez que ela receber uma votação, você vai ter ali uma soma, tá? De votos aqui, vai somando. E o padrão aqui é 0. Então, toda vez que eu criar uma alternativa, automaticamente ele é preenchido com 0, tá? Esse voto. Eu não preciso nem informar ele na criação. Então, vamos criar aqui um método aqui interno, um método de string, tá? Isso aqui é um conhecimento interessante de Python. Se você não conhece, as classes, quando a gente define as classes, você pode sobrescrever, né, ou declarar esse método aqui, um método mágico, um Thunder método, né? O Python tem várias nomenclaturas para isso, você vai achar diferente. Ele aqui é underline duplo, e esse TSTR aqui é de string. Isso aqui é o comportamento do objeto quando você dá por exemplo, um print nele, é o comportamento de string. Seria a representação dele no formato de string. Então, neste caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, quando a gente der um print na choice aqui, na alternativa, a gente vai exibir o question test, tá? Então, fica mais... o question test não, mito. Aqui é o choice test, né? É a própria alternativa, o próprio textinho da alternativa. Então, é interessante essa representação porque não aparece ali, não vai ficar aparecendo o object, né? Vai ficar aparecendo o nome ali, né? Uma representação clara dessa alternativa. Veja que aqui em Question a gente não fez, mas futuramente a gente faz isso também. A gente cria aqui uma representação para Question. E essa representação ela pode ser composta também, pode ter mais informações ali. É uma representação que você quer daquele objeto, tá? Quando você estiver usando ele. Beleza, uma vez que declarou aqui, o próximo passo que a gente faz é justamente fazer a migração desses dados, gerar a migração e aplicar ela no banco de dados, tá? Então a gente vai fazer isso aqui agora, tá? Então a gente faz isso aqui no terminal, a gente vem aqui para o terminal, vou até dar um zoom aqui, um pouquinho de zoom, e aqui o que acontece, pessoal? Já estou com o VEnv ativado, tá? Não vou falar mais para ativar o VEnv, já estou com o VEnv ativado. Se você não sabe o que é isso, está chegando aqui, né? E perdeu outras aulas, vá lá na playlist. Tem as aulas, outras aulas eu falo disso, mas tem a aula de preparação do ambiente, tá? Quando a gente começou o projeto. Tem tudo detalhado, tá? Para você poder conseguir estudar e sair do zero, tá? A ideia é que você saia do zero e consiga desenvolver seus projetos de forma muito assertiva, muito rápida, tá? Mesmo que você tenha pouco conhecimento. Dá para aprender bastante aqui se você executar este estudo, todos esses estudos que a gente está fazendo. Então vamos lá. Aí o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Na aula de models a gente já viu isso, tá? Que foi a aula, acho que foi a aula número 5, o vídeo 5. Então a gente tem que pegar aqui e gerar a migração dos dados, a migração dos modelos. Como é que funciona? Ele tem aqui o nosso manager, então a gente executa Python Manager e executa a opção Make Migrations. Esse Make Migrations, o que ele faz? Ele varre todos os models de todos os web apps que você tem e automaticamente, se ele detectar mudança, ele vai gerar um arquivinho de migração, que ele vai colocar aqui dentro dessa pastinha aqui, ó. A gente já tem algumas migrations aqui, ó, tá vendo? Então ele só gera a migração. Depois a gente tem que fazer a aplicação dessa migração, tá? Para ele efetivar no banco de dados. Então vamos lá, ó. Vai ver aqui que ele lê, ele detecta tudo que tiver de alteração que você fez em qualquer model, ele pega e gera. E aí ele já dá até um nome aqui bonitinho, ele detecta, tá? Ele tem meio que, eu considero que ele é meio inteligente. Ele sabe o que você fez ali e ele tenta dar um nome ali para o que foi. Tá vendo aqui, ó? Create Model Choice. Então ele gerou aqui o arquivinho, tá vendo? A migração 0003, ele vai fazendo o versionamento aqui automaticamente. E isso aqui é muito interessante que o Django lida com isso de forma transparente para você. Ele faz toda essa gestão desses dados, tá?
Então aqui, ó, aqui se a gente abrir esse arquivo, você não precisa mexer nesse arquivo, normalmente você não vai mexer nele. Mas você vai ver que ele tem aqui uns comandos próprios aqui do API dele da URM. Ele dá os comandos que ele vai traduzir depois para o banco de dados alvo específico, né? Que você pode trabalhar com vários tipos de banco de dados, vários SGBDs diferentes. Então, ó, igual eu falei, ó, o ID, né, que é a primary key, ele já coloca, tá? Automaticamente ele sempre vai colocar, em todos os modelos tem isso, tá? E aí quando ele vincula ali, quando ele faz a vinculação ali da chave também, internamente no banco fica o ID, né? A linkagem aqui, né? Aqui, ó, essa aqui, quando ele for salvar, vai ser assim. Então geramos a migração, agora precisamos aplicar. Como é que a gente faz? A gente faz assim, ó, Python Manage Migrate. O Migrate também, ele detecta todas as migrações de todos os modelos que você tem que não foi ainda efetivada e aplica no banco, tá? Ele vai lá e aplica. Ó, vamos lá, ó, ele faz, ó, ele aplica, ele vai falando quais que ele aplicou a 0003, tá vendo? Então esta aqui é a terceira migrations aqui pela ordem, tá? Então ele consegue, ele ordena assim, por quê? Porque você pode desfazer, voltar, né, desfazer alguma, né, voltar até um determinado ponto, isso aqui é bem legal. A gente já fez bastante coisa com models aí, né, nas outras aulas de registro de usuário e tal, então recomendo lá ir na playlist e conferir, tá, as aulas. Então, beleza. Feito isso, pessoal, a gente vai agora para o passo 2, deixa eu conferir aqui, vamos para o passo 2 aqui, que é cadastrar as alternativas via ORM, tá? Vamos cadastrar algumas alternativas de exemplo. E aqui eu vou fazer algumas explicações também. Então vamos lá, ó. Vou aumentar o zoom, porque agora eu vou usar o terminal. Como é que funciona aqui, ó? Funciona assim. A gente vem aqui no terminal e executa o Python Manage Shell, tá? Python Manage Shell. Então esse Python Manage Shell aqui, o que ele faz? Ele abre um terminal interativo do Python para você digitar comandos, só que ele já traz ali para a gente automaticamente ele traz o ambiente do projeto. Então aqui aí ele cai aqui, tá vendo? No terminal. Esse terminal, para você sair aqui, basta digitar aqui quit. Quit é uma função aqui, ó. Ele vai sair, tá? Mas não vou sair agora. Então vamos começar aqui a fazer a criação manualmente, diretamente via ORM API aqui. Então, o primeiro passo que a gente faz é importar os models que a gente vai trabalhar. Então, aqui a gente vai ter que importar de pools, olha aqui, de pools models.models. Vamos importar o question, que a gente vai precisar dele, e vamos importar o choice, que são as alternativas das perguntas, tá? Então, ele vai importar esses dois aqui. Beleza, tá? Então é comum no terminal assim, ó, não dá nenhuma mensagem, tá? É comum. Isso aqui é por questão de eficiência, né? Para manter as coisas simples. Então ele suprime mensagens que não precisa. Então, se tivesse dado erro aqui, se eu tivesse tentado importar alguma coisa errada, ele não tivesse achado, ele ia dar uma mensagem. Como ele não deu mensagem nenhuma, quer dizer que deu certo, tá? Não precisa se desesperar. É muito comum dos meus alunos, eu observo isso em vários. Professor, mas não aconteceu nada, não deu certo e tal. Então fique atento que terminal funciona dessa forma, tá? Geralmente assim, ele não retorna nada. Então, importamos aqui. Então, vamos começar aqui recuperando a nossa primeira question, tá? Então, eu sei que eu já tenho uma questão aqui, uma pergunta, né? De ID número 1. Então, eu vou filtrar ela aqui, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu model question, vou acessar a propriedade objects. Essa propriedade object me dá acesso ao banco de dados em si mesmo, lá, o físico, né? O que está gravado lá no SGBD e tal, no caso. No nosso caso, a gente está usando o SQLite aqui, né? Igual eu expliquei lá na aula quando a gente começou o projeto. Então é mais prático aqui, né? No caso, a gente não precisa ter instalado nada de servidor nem nada. Para testar, para desenvolver, vai funcionar bacaninha, tá? Então aqui eu vou fazer um filtro, ó, filtrando onde a PK foi igual a 1, tá? Então, fiz isso aqui, dou Enter, e aqui eu vou exibir o que retornou. Ó. Retornou, aqui no caso, você vai ver que retornou aqui uma char set, tá? O que é essa char set? É um objeto que é uma lista de resultados, tá? De resultados, ele devolve uma lista de resultados. Nesse caso, os resultados são os objetos que ele retornou. Esse caso aqui, objetos o quê? Ele retornou objetos do tipo question, tá? Do tipo question.
E aqui, ó, ele não dá uma descrição amigável, porque a gente não tem aqui na classe question aquele método de string, tá? Então ele não tem essa propriedade aqui. Então, nesse caso aqui, se eu fosse acessar essa question direto na carry string, eu teria que fazer assim, ó, question 1 na posição 0. Eu teria que fazer assim, para acessar diretamente a quest, tá vendo? Para mim acessar o primeiro resultado. Só que existe uma outra sintaxe aqui que é assim, ó, que é mais fácil. Depois do filtro, eu posso executar um first, que ele vai pegar o primeiro conjunto de resultados, o primeiro resultado daquele conjunto. Aqui, como a gente está filtrando por ID, que é uma informação única, ele sempre vai retornar 1. Mas quando eu quiser trabalhar diretamente já com o objeto, aqui no caso question, eu já posso dar esse first, que eu já retorno ele automaticamente aqui. Aí você vai ver aqui, ó, ele vai estar aqui o objeto question com ID 1, tá? Então tá bem aqui, bem declarado. Beleza, feito isso, aqui eu posso também manipular aqui informações, né? Acessar informações da minha question. Por exemplo, o question test. Dessa question minha, eu posso acessar o question test. Ah lá, tá lá. Qual a sua cor favorita? Então agora a ideia é que a gente crie aqui para essa pergunta alternativas, tá? Então eu vou criar essas alternativas aqui, ó. Vamos lá. Então eu vou criar aqui uma alternativa, vou usar padrão inglês aqui, ó, uma choice, uma alternativa 1, uma escolha, né? Choice 1, como é que a gente cria? A gente cria uma instância do choice e parametriza aqui com... É preferido usar parâmetros com nome, tá? Porque você não precisa seguir a ordem. Apesar que eu vou seguir a ordem aqui, mas eu vou fazer o seguinte, ó. O que eu tenho aqui, ó? Que eu tenho que preencher na minha question, na minha choice. Eu tenho que preencher a question, tá? E a minha question tem que ser igual a quem? Igual a question 1. Então aqui veja que eu já estou fazendo o vínculo do meu 1 para n, tá? Então aqui minha questão, essa choice já vai estar vinculada à minha questão, tá? Vai estar automaticamente vinculada, tá? E como é n para muitos, eu posso vincular essa mesma questão, essa única questão, a várias alternativas, tá? Posso criar várias alternativas, é o que a gente vai fazer na sequência. O outro atributo aqui é o text, que eu vou usar aqui as cores primárias. Deixa eu ver aqui, eu vou usar o vermelho, tá? Bem simplesinho, tá, pessoal? É didático, mas aí você pode fazer para o seu contexto. Então, ó, criamos aqui. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Esse objeto aqui, ó, ele foi criado, ele existe, só que ele está na memória, tá? Olha aqui para você ver. Aqui agora ele já mostra aqui é equivalente ao print, né? Quando eu no terminal interativo aqui, quando eu coloco o identificador e já dou um enter, ele mostra que para mim a informação, tá vendo? Porque a gente tem aqui, ó, quando a gente dá o print, ele retorna quem? O choice test. Então aqui eu já consigo ver, ó, choice vermelho. Eu já consigo ver o texto ali da questão, então fica mais amigável. Só que o que é importante aqui que eu divaguei aqui, não falei, né? É que aqui está só na memória, tá? Se eu fechar esse terminal aqui, não foi salvo. Então, inclusive, aqui, ó, vamos salvar agora, ó. Para mim persistir os dados, eu tenho que pegar e usar o método save, tá? Do meu objeto aqui, do meu objeto model, tá? Do meu objeto que é um model, tá? Ele é derivado do model, então ele tem esse comportamento de salvar. E quando eu salvo, aí ele foi para a memória. Então, a partir do momento que ele foi para a memória, eu posso desligar aqui, fechar, que ele já está salvo no banco de dados, tá? Vamos criar mais umas duas aqui. Eu vou até usar aqui o que já está escrito, ó, na setinha. Vou fazer a 2. Vou vincular a mesma pergunta, tá? Então, aí que tá, ó, muitos, né? Muitos. Vou colocar aqui outra cor primária. Deixa eu ver qual que eu vou pôr agora. Azul. Azul. E aqui eu quero mostrar a diferença. Ó. Acabei de criar, está na memória. Lembrou, né? Que está na memória. Então, a choice 1, ela já foi salva. Então, ela, por exemplo, ela já tem um ID. Olha lá, ó, foi a primeira choice que eu criei. Então, ela já está ali na memória e já está no banco de dados. Já está persistiu no banco de dados. São camadas, tá, pessoal? Aqui eu estou no nível da aplicação. Mas como eu já persisti, ele já retornou lá do banco, ele já sabe que é ID 1. Só que no caso, por exemplo, da choice 2, que eu ainda não salvei, você vai observar que ela não tem ID. Ó, o ID aqui nem mostra nada, porque ela não persistir ela no banco. Então eu tenho que pegar ela aqui e fazer o save, tá? Ó, fez o save. E aqui, para concluir, eu vou fazer a terceira. Deixa eu ver aqui na minha anotação. Qual a cor aqui, né? A cor
a cor primária, né? Amarelo, beleza. E aqui eu tenho que mudar aqui, que é a choice 3, tá? Só para ficar as três bonitinhas aqui, tá? Mas eu poderia sobrepor ali e tal, ele ia sobrepor normal, poderia ser fazendo com a mesmo identificador ali, mesma variável. Vou salvar. Aqui, ó, com save, beleza. Ó, salvei, dei enter. E aqui agora que tem uma informação interessante aqui, ó. Uma vez que eu salvei isso aqui, persisti e tudo mais, no relacionamento um para muitos, e em outros relacionamentos também que depois a gente vai ver no futuro aí, em outras aulas, o Django ele já cria pra gente aqui um acesso reverso, tá? Um acesso reverso, tipo assim, a partir da questão, a partir da própria choice, eu consigo chegar na questão, né? Por exemplo, ó, se eu fizer assim, ó, choice 3.question, o atributo que é a minha questão. Ele chega na questão, tá vendo? Ele chega automaticamente qual questão que está vinculada. Então, eu liguei, relacionei esses dois models, tá? Tá relacionados. E também a partir da própria question, eu consigo acessar todas as alternativas dela. Existe um atributo especial, né? Na verdade, um atributo especial que ele retorna isso. Então, por exemplo, na minha question 1, aqui, ó, eu tenho aqui um atributo que é o choice, é tipo uma forma de escrever, né? Choice, o choice, underline, opa, aqui eu escrevi errado, dei enter sem querer, choice, underline set, né? Que set em inglês é group, né? É o grupo de, tô buscando o grupo de alternativas, né? Que tá vinculado. Ele cria esse relacionamento aqui automaticamente, né? Esse reverso. E eu posso pegar e retornar todos aqui, ó, ponto all, por exemplo. E aí ele vai me retornar aqui, ó, uma query set, né, uma consulta com todas as alternativas desta question 1, desse objeto question 1, tá? Então isso aqui é bem interessante e assim, é muito bom, né, trabalhar com RM por conta dessas facilidades, tá? E o RM do Django é muito poderoso. Vamos do Django Framework aqui, tá? Então vamos sair aqui agora, porque concluímos esse passo e vamos para o próximo passo. Deixa eu voltar aqui o zoom um pouquinho. E vamos para o próximo passo aqui, que é exibir as alternativas na página de pergunta. Então, qual que é a ideia? Agora que eu já tenho as alternativas, eu vou criar lá no meu... Como ele já... Olha que interessante. Como ele já está até vinculado a question, eu posso ir lá no meu template que exibe meu template que exibe as questions e fazer ali ela mostrar as alternativas, tá? Automaticamente ali. Então, vamos lá, ó. Vou vir aqui. Vou lá nos meus templates, ó, na pastinha de templates. Vou lá no meu namespace pools, onde tem os templates relacionados às enquetes. Vou pegar o meu template aqui, né, question detail, que exibe a questão, tá? Que é a que exibe a questão. Vou abrir ela aqui, ó. E aqui, o que eu vou fazer, ó? Minha ideia aqui, deixa eu ver como que eu fiz aqui para ficar igual. Colocar aqui um laço de repetição, ó. Aqui ele já exibe as questões, né? Automaticamente, né? Vamos ver, vamos subir o servidor aqui, que aí eu acho que fica mais interessante para vocês observarem. Home Manager, Server, Run Server, para subir o servidor de desenvolvimento. Beleza. Aí vamos acessar aqui. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Eu não deixei nenhuma aba de navegador aqui. Deixa eu abrir aqui uma nova. Abrir aqui até uma anônima. Tá. Deixa eu colocar aqui que eu estou na tela aqui antiga, né? E vou abrir aqui, ó. Estamos carregando aqui, ó. Beleza. Estamos aqui com o nosso Django do zero, né? As nossas perguntas lá. Temos três perguntas e temos aqui a possibilidade de visualizar, abrir a pergunta, ó. Tá vendo? Então é nessa página aqui, ó, que tá nessa rota, que a ideia é mostrar as alternativas aqui. Então veja, aqui essa página automaticamente ela já carrega a question, né? A pergunta. Então, como as alternativas estão vinculadas aqui, na própria pergunta, igual eu mostrei lá no RM, lá direto na API, no model, né? Quando você carregou o objeto, né? Daquele tipo, né? Você pode acessar ele aqui também diretamente no template, tá? Como que a gente vai fazer aqui, ó? Vou criar aqui um laço de repetição, vou criar aqui um elemento, deixa eu voltar aqui para minha anotação para mim fazer igualzinho e não errar. Aqui vai ser só um exemplo mesmo, tá, pessoal? Para ilustrar. Então, vamos fazer um for
Então vamos fazer aqui ó, um for question. Então aqui veja, o objeto question já está aqui disponível, né? Que a gente já passa ele na view, né? Lá na view ele passa o question. Então aqui a gente vai acessar ó, as questões, ó. For choice, então para cada alternativa in question, choice, ó, igual a gente fez ali, ó, agora há pouco, ó. Choice set.all. Tá? Aqui a gente faz desse jeito, ó, ponto .all. Então aqui ele vai fazer o quê? Vai fazer um laço de repetição, vai pegar todas as alternativas e vai fazer o laço de repetição aqui. Vou fechar o laço aqui embaixo, tá? Lembrando que isso aqui é uma sintaxe a sintaxe do template, tá? Que ele usa o Jinja 2, se você tiver curiosidade. Outros frameworks do Python usa esse mesmo mecanismo de gestão de templates, tá? O padrão dele é esse. E aqui dentro, ó, o que eu vou fazer? Ó? Vou colocar um parágrafo para mim exibir aqui informações da choice. Então, para ilustrar aqui, ó, eu vou exibir a choice, ó, comandos aqui, ó, duas chaves duplas aqui, ó, é comando para exibir variáveis. Então eu quero exibir o valor do ID que está dentro do choice. Então eu coloco aqui choice ID. Vou colocar um tracinho aqui, tá? Só para ilustrar mesmo, e também vou exibir o texto, tá? O texto da minha alternativa. Então eu vou colocar aqui choice text, assim, tá? Aqui eu já tenho uma boa. Aqui ele vai exibir se existir, tá? Automaticamente o for, ele só vai percorrer se existir. Se não existir, ele não faz nada. Só que se você quiser dar uma incrementada aqui, você pode criar um parâmetro aqui, ó, que isso aqui é um parâmetro do Jinja, que é um comando empty, tá? Que é o quê? É o que você quer fazer se tiver vazio. Se não tiver alternativa, se o seu objeto aqui que você vai interar sobre ele, ele tá vazio. O que você faz? Você pode colocar um empty aqui e colocar, por exemplo, aqui eu vou colocar, deixa eu ver o que eu pus aqui. Eu pus o H5 e coloquei uma mensagenzinha aqui, deixa eu colocar igual, ó. Não há alternativas cadastradas. Pronto. Então, quando eu for acessar uma question que não tem alternativas, ele vai aparecer aqui. Quando tiver alternativas, ele vai mostrar uma listinha aqui, né, pra gente ver. Tá? Vai mostrar essa listinha. Então, pessoal, vocês estão gostando aí? Estão gostando do curso? Tá? Deixa aí nos comentários o que você gostaria que falasse. Eu vou falar muitos e muitos assuntos, mas eu posso dar uma ajeitada aqui, né? Posso dar uma priorizada, tá? Coloque suas dúvidas também. Lembrando que eu tenho aqui uma forma de você dar um apoio ao canal, tá? Na descrição aí no primeiro comentário. E ali você tem possibilidade de obter o material de apoio, tá? O material de apoio que eu preparo essas aulas, tá? Para você, por isso que eu fico olhando de ladinho aqui, que eu preparo antes, e tem um material de apoio, um material PDF de todas as aulas. Se você for um apoiador oficial do canal, você você vai receber esse material, tá? Vai receber esse material aqui, ó, que é o exemplo ó, do que eu estou fazendo hoje. E junto com o material também, além do material, você vai ter um grupo do Telegram, tá? Para receber o material tal e também discutir, conversar, tirar dúvidas mais específicas ali, tá? Eu ajudo a todos. E também vou fazer junto com os apoiadores, eu vou fazer uma audioconferência no Telegram, por áudio, né? Mensal, pra gente bater um papo, conversar sobre carreira, sobre desenvolvimento, tá? Sobre questões aí do mundo da programação, tá? Do mundo profissional da programação. Então fique à vontade aí, se você puder, eu agradeço muito, tá? E aí vamos ver aqui como que ficou. Beleza? Ó, vamos vir aqui. Já vou atualizar aqui direto, ó. Aí você vai ver que ficou assim, ó. Ó, tá vendo? Ficou as alternativas aqui. Inclusive eu escrevi errado, tá vendo? Depois eu vou corrigir isso aqui. Poderia corrigir até já, né? Baseado aqui no que a gente fez, tá? Quer ver? Eu vou fazer isso aqui. Isso aqui não tá planejado. Eu escrevi amarelo, né? Vou corrigir, quer ver? Ó? Vamos supor que eu fiz errado aqui. Quero fazer pelo próprio RM, ó. Vou fazer assim, ó. Vou vir aqui, vou executar o Python Shell. Isso aqui é um bônus aí, ó. Como que eu faria, né? Vou importar de novo, ó. From pools, né? Que é a pastinha pools, models, import. Nesse caso aqui eu vou precisar só do choice, que ficou escrito errado, né? Choice. Vou importar o choice. Vou pegar esse choice aqui, né? Vou pegar essa choice, essa alternativa, ou resposta, né? Vou chamar de resposta aqui. Vou pegar ela aqui, ó.
choice.objects, vou fazer aquele mesmo filtro, ó, filter, pelo PK, ali como eu exibi o PK, eu sei que aquele lá que eu escrevi errado é o PK3, é o PK3 da alternativa, né? É a chave primária da alternativa, ou ID 3. Vou pegar aqui o first, para ele devolver já o resultado. Beleza, aqui eu tenho ele, ó. Se eu fizer assim, ó, resp.choice test, underline test, ele vai me retornar ali, o amarelo. Tá vendo que ficou escrito errado? Então, como é que faço para eu alterar? Eu só venho aqui e reescrevo aqui, ó, amarelo. Reescrevo. Ele sobrepõe ali o atributo e eu faço o save no objeto. No objeto que é um objeto do tipo choice, né, ó. Ó, e aqui o mesmo caso, ele está na memória corrigido. Eu tenho que vir aqui e salvar. Tá? Eu peguei e salvei. Beleza, feito isso aqui, já alterei aqui. Então, é muito importante você ter esse domínio, né, ou essa noção que é possível você trabalhar a esse nível, que muitas vezes você vai ter que fazer esse tipo de ação, né, de ir ali direto ali na veia ali e mexer em alguma coisa. Até e principalmente enquanto você está desenvolvendo, né, você pode precisar manipular isso ali direto. Então aqui, ó, corrigido. É isso aí, ó. Deu certinho, tá? Eu agradeço muito para quem ficou até aqui. Curta aí o vídeo se você gostou, comente aí, dá um dislike também se você não gostou, tá? E eu te aguardo na próxima aula, tá bom? A próxima aula a gente vai fazer a votação aqui, vai ter o formulário de votação. Eu não gravei agora, não tô gravando direto para não ficar muito longo. Então, bora lá? Vamos codar?